O diretor revela na reunião escolar, choca o pai milionário viúvo e o mendigo negro. A sala estava lotada. Pais ansiosos, murmúrios e olhares críticos se misturavam, enquanto a nova diretora se preparava para sua apresentação. O relógio batia como um aviso. Gabriel, um arquiteto renomado, chegava atrasado, seu coração acelerando. Ele era um homem de sucesso, mas a ausência da esposa ainda pesava em seus ombros. Ao entrar, sentiu o olhar afiado dos presentes sobre ele. Helena era uma mulher de presença forte. Quando subiu ao palco, seu brilho não passava despercebido. As luzes refletiam seu cabelo castanho claros e seus olhos que pareciam carregar um peso. Ela tinha uma visão para a escola, algo inovador que prometia agitar a estrutura engessada da instituição. Gabriel, que hesitava nas últimas semanas, sentiu sua curiosidade ser despertada. Enquanto Helena falava sobre modernizações e projetos audaciosos, um silêncio denso pairava. Gabriel notou que um murmúrio correu pela sala. As reações variavam entre empolgação e resistência, mas o que o pegou de surpresa foi a súbita troca de olhares entre eles. As memórias de sua falecida esposa assomaram, mas algo em Helena o atraía. Ela gesticulava com segurança, mas seu tom de voz carregava uma carga emocional que não se podia ignorar. Mas a verdade não era simples. Quando a emoção fora da cena prevaleceu, Gabriel percebeu que não era só ele a sentir a gravidade do momento. Sua filha, Sofia, estava na plateia, com o semblante preocupado. Havia tensionamento em seus ombros, um luto silencioso pela mãe que havia se ido. A nova escola a deixava desconcertada, e as esperanças de um novo começo pareciam pesadas demais. Helena anunciou um projeto que prometia revolucionar a escola. A reação imediata foi eletrizante. Alguns pais aplaudiam, enquanto outros a contestavam, receosos da mudança. O clima esquentou conforme as opiniões se dividiam. Gabriel, tentando focar no que realmente importava, ouvia a voz suave de Helena, mas seu olhar frequentemente descia até o anel de casamento em seu dedo. A dor de sua perda era uma corrente que o prendia a um passado que não queria abandonar, até mesmo com Helena ali, tão próxima. Então um pai gritou: "Você é apenas uma sonhadora!" E uma onda de murmúrios surgiu da plateia. Helena, sem se intimidar, respondeu com um brilho nos olhos: "Mas é no sonho que construímos o futuro." A atmosfera esquentou. Gabriel estava dividido entre a defesa de Helena e o medo de se permitir sentir novamente. E a situação se agravou quando, no meio da discussão, rumores de uma oferta irrecusável para Gabriel começar uma nova vida em Brasília começaram a circular. Dilemas se formavam: abrir o coração ou afundar-se na dor. No fim da reunião, quando o tumulto se acalmou, Helena se aproximou dele e, com um olhar profundo, fez uma revelação que mudaria tudo. "Minha história com a escola vai muito além do que você imagina." Surpresas aguardavam por Gabriel. Ele estava pronto para se deixar levar novamente pelo amor. Ou continuaria preso às suas lembranças? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você
Está aí! Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel estava prestes a perguntar a Helena sobre sua conexão com a escola. Mas quando ela se aproximou, algo mudou no ar. O tumulto lá fora começou a aumentar. O murmúrio da plateia ecoava como uma tempestade se aproximando. Ele sentiu um frio na barriga, um pressentimento. Helena olhou nos olhos dele, mas antes que pudesse falar, o som de sirenes cortou a noite. Um pai, que aparentemente estava entre o público, começou a se agitar, gritando algo incoerente. É verdade! Eu vi com meus próprios olhos! As pessoas começaram a olhar umas para as outras, inquietas. Gabriel franziu a testa, a tensão no ar quase palpável. E então, num surgir repentino, um homem entrou na sala, rosto pálido e os olhos arregalados. Parem! Ele gritou. Ela não pode ficar aqui. O rosto de Helena empalideceu. Gabriel sentiu um nó na garganta. Quem era aquele homem? O pai que havia gritado antes se levantou novamente, agora mais tranquilo. Mas a raiva em seu tom era inegável. O que você sabe sobre ela? Fale agora. O homem começou a apontar para Helena. Você não vê? Ela é uma impostora. Não é quem diz ser. Um silêncio sepulcral tomou conta do auditório. As palavras dele reverberaram como um eco, preenchendo o espaço com medo palpável. Gabriel olhou de Helena para o homem. O ar estava carregado de expectativa. Helena tinha os olhos marejados, mas de uma forma crua. Levantou a cabeça, desafiando aquela acusação. Isso não é verdade. Eu estou aqui para mudar as coisas, para ajudar. Mas a força que costumava transparecer estava se desvanecendo. O homem caminhou até o palco, um passo de cada vez. Me diga a verdade, Helena, ele insistiu. Diga a todos quem você realmente é. As pessoas na plateia começaram a murmurar, vozes subindo como ondas. Gabriel sentia seu coração acelerando. A ligação que havia começado a construir com Helena estava sendo colocada à prova. O passado já não parecia tão longe. Ele podia sentir a dor da sua perda, a culpa por estar começando a se abrir de novo. E agora isso. Então, em um ato de desespero, Helena gritou: eu sou a verdadeira diretora desta escola. Recebi a vaga por mérito. Mas as palavras soaram falhas. O homem sacou uma foto amarelada do bolso e a jogou sobre o palco. Todos se inclinaram para ver. Gabriel deu um passo à frente, seus olhos encontrando a imagem. Era uma foto de Helena, mas não a mesma que conhecia. Essa mulher era mais jovem, com uma expressão de felicidade que parecia agora perdida. Estava ao lado de um grupo de alunos, mas uma data estava impressa atrás. 1999. Aquilo não fazia sentido. A mulher da foto tinha um olhar que fez despertar uma nova onda de murmúrios na audiência. E Gabriel sentiu que o chão sob seus pés ruía. O que mais você esconde, Helena? O homem questionou, sua voz firme como ferro. Porque esta escola não é seu lugar. Gabriel sentiu uma raiva crescente pelo homem, mas também uma cólera por manter segredos. O que ele tinha a ver com tudo? Isso! Sua mente girava em torno das perguntas.
O que a história de Helena significava para ele, para sua filha, para a escola? O passado dela poderia abalar tudo à sua volta. Você não sabe de nada! Helena gritou, a voz tremendo de emoção. Isso não é sobre mim. É sobre como podemos mudar isso juntos. Mas a plateia, agora em alvoroço, agonizava em dúvida. As verdades reveladas começaram a corroer a confiança que havia se formado. A pergunta ainda pairava no ar. Gabriel olhou para sua filha, que tinha os olhos marejados, a dor refletida em seu rosto. Ele não sabia se deveria se afastar ou se aproximar de Helena. O homem se virou para a plateia, pregando seu veneno. Ela não é quem você pensa que é? Vocês realmente acham que podem confiar nessas promessas? As palavras dele ecoavam como uma rocha caindo em um lago calmo. Gabriel estava em um labirinto de emoções, mas a única coisa que sabia era que a revelação de Helena mudaria tudo. Ela realmente tinha forças para continuar? E ele estava pronto para enfrentar mais uma verdade devastadora ou se perder de vez na sombra da memória de sua esposa. A sala estava um caos! A verdade parecia escapar por entre os dedos. E tudo o que Gabriel podia fazer era encarar o olhar de Helena, buscando uma resposta, uma esperança. Mas o que estava prestes a acontecer, ninguém poderia prever. A sala continuava nas sombras da confusão. O homem com a foto tinha o olhar queimando em direção a Helena, que já não parecia tão segura. As palavras atadas na sua garganta conseguiram escapar como um sussurro. A verdade é mais complicada do que você imagina. Um rugido de murmúrios explodiu no auditório. Gabriel sentia a pressão subindo. A tensão era palpável. Mas antes que pudesse digerir aquilo, seu celular vibrou no bolso com um aviso de emergência. Um torpor estranho me tomou conta dele. Não era hora para distrações, mas ele olhou rapidamente a tela. Uma mensagem de Sofia. Pai, algo aconteceu com a mamãe. O que está acontecendo? O tempo pareceu estagnar. As palavras da mensagem ecoaram em sua mente, fazendo seu coração parar. Ele olhou para a filha, que estava pálida e com os olhos cheios de lágrimas. O que ela sabia que ele não sabia? A sólida certeza que parecia estar se formando na sala desmoronou com essa mensagem. Gabriel sentia que sua vida estava se dividindo em duas realidades, como um filme que mudava de trama a cada segundo. Helena então respirou fundo, como se preparasse o discurso mais importante de sua vida. A verdade é que eu... Mas antes que pudesse terminar, ecoou um estrondo do lado de fora. Um tiro, um grito, o tumulto estourou. A plateia gritou em uníssono. As cadeiras foram empurradas e as pessoas se levantaram, algumas tentando escapar, enquanto outras se jogaram no chão. Gabriel agarrou Sofia, protegendo-a com seu corpo. Ele virou a cabeça para Helena, que já não estava mais ao seu alcance. O homem que acusava havia desaparecido entre a confusão. O alvoroço cresceu e a sirene da polícia soou cada vez mais próxima. Todo o auditório estava em um caos sem fim. Gabriel buscou por Helena, mas tudo parecia desmoronar. Ele ouviu um sussurro flutuar na confusão. Ela está envolvida com isso! Cuidado! As palavras vindas de um pai assustado ecoaram em sua mente. O horror tomou conta de Gabriel. A ligação que sentia por Helena estava se transformando em algo obscuro. Ele olhou para sua filha e depois em direção ao palco, onde a diretora não aparecia mais. O que estava acontecendo? O que mais eles escondiam? Era como se toda a apresentação tivesse sido um disfarce bem elaborado.
Então, de repente, Helena apareceu de novo, mas sua expressão estava distante. Ela gritava algo, mas o pânico ao redor abafava suas palavras. Ele conseguiu entender apenas uma frase. Eu nunca quis isso. O desespero na voz dela causou um frio na barriga de Gabriel. Ele havia visto essa expressão antes, em sua esposa. O homem da acusação agora estava se recuperando. Ele se aproximou de Gabriel e sussurrou. Você não entende. Eles estão aqui. Você precisa protegê-la. As palavras eram enigmáticas e carregadas de um medo que fez a pele de Gabriel arrepiar. A pele de Helena estava pálida, seus olhos uma mistura de dor e determinação. Então, em um momento de choque absoluto, o homem sacou algo de dentro da jaqueta. Um objeto metálico que refletia a luz das lâmpadas. Gabriel, sem pensar, se lançou na direção de Helena. Mas o pânico ainda dominava a sala e ele não sabia se era a melhor decisão. Parem! Não façam isso! Helena gritou, mas seu apelo raro não conseguiu silenciar o terror que agora reinava no espaço. O homem olhou firme para Gabriel e conclamou: não deixe que ela fuja. Ela deve responder. As últimas palavras soaram como um eco. Gabriel agora tinha uma escolha: proteger Helena ou enfrentar sua própria verdade. Uma verdade que provavelmente desencadearia em um abismo de dor e revelações. Enquanto a tensão envolvia a todos, a pergunta estava marcada no ar. O que mais ele não sabia sobre Helena? Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar tudo. Mas, naquelas horas sombrias, uma coisa era certa. Sua vida nunca mais seria a mesma. A sala continuava em caos. A tensão estava tão intensa que Gabriel podia sentir seu coração pulsando em seus ouvidos. Ele olhou atordoado para o homem que havia trazido a foto. O que ele queria de Helena? O que estava acontecendo? Enquanto as vozes na plateia se elevavam, a sirene lá fora se aproximava, cada vez mais alta e desesperadora. Helena estava pálida. Seu olhar flutuava entre a plateia e o homem que a acusava. Por favor! Você não pode acreditar nele! Ela gritou, mas sua voz estava trêmula, quase sem força. Gabriel segurou a mão de Sofia, tentando tranquilizá-la, mas se perguntando se o que estava acontecendo estava prestes a destruir tudo o que ainda restava de sua vida. Então, tudo aconteceu rápido demais. O homem da acusação avançou, não só em direção a Helena, mas na direção de Gabriel também. Você não vê? Ele está cegado! Assim como todos vocês. Eu sei o que ela fez. O desespero nas palavras dele ecoou pela sala. Não foi até que uma mão forte agarrou o braço do homem que a tensão estourou. Era um dos outros pais, mais robusto, com uma expressão de determinação, pronta para defender Helena. Chega! Se você não tem provas, não pode simplesmente sair acusando assim. Mas o homem não se intimidou. Ele olhou de volta com uma fúria que parecia mais profundo. Com um gesto brusco, ele arremessou a foto para o chão e o papel amassado se espalhou aos pés dos espectadores. Provas? Eu tenho muito mais do que isso. Ele se virou, buscando algum tipo de validação nas caras perplexas dos pais. Gabriel estava prestes a saltar em defesa, mas uma onda de confusão tomou conta dele. Então, no meio da confusão, a porta dos fundos da sala se abriu. Gabriel não esperava mais ninguém. Mas, ao invés disso, ele reconheceu o rosto que apareceu.
e seus olhos quase se indigestaram. Era Marcos, o melhor amigo de sua esposa, alguém que não via desde o funeral. Aquela presença era estranha, desconcertante. O que ele estava fazendo ali? Eu não deveria estar aqui. Marcos começou, mas a voz dele foi abafada pelo tumulto. Com um gesto nervoso, ele puxou Helena para o lado, como se estivesse tentando protegê-la. O movimento foi rápido, decisivo, mas a cena gelou no ar. Você precisa falar a verdade, Helena. Ele dirigiu-se a todos, tentando acalmar o clima. A sala estava cheia de olhares entre desconfiados e curiosos. Marcos, o que você está fazendo? Gabriel perguntou, o nó na garganta se apertando. O passado, que ele pensou ter deixado para trás, estava sentado na mesma sala, expondo novas feridas. Essa não é a hora! Mas Marcos o ignorou, pela primeira vez quebrando o silêncio que sempre mantiveram. Ela não é quem você pensa que é, Gabriel. Eu sei disso por experiência. As palavras dele causaram um novo murmúrio na plateia, e o tumulto começou de novo. As pessoas não podiam acreditar no que ouviam. Helena começou a tremer. Marcos, por favor, ela pediu. O desespero soava na voz dela. Só não faça isso. Mas o homem que havia provocado a confusão se aproximou, agora com um brilho de satisfação nos olhos, como se estivesse esperando por esse momento. Você o conhece, então? O que mais você esconde, Helena? Ele estava prestes a desmantelar tudo e Gabriel sabia que a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ninguém estava preparado. A tensão explodiu. Eu nunca quis ser assim. Mas você não entende, Helena gritou, seus olhos agora cheios de lágrimas. Isso não é só sobre mim. É sobre tudo o que está em jogo. O desespero era palpável e fez Gabriel sentir um vácuo no estômago. O que mais estava escondido? Justo naquele instante, um eco surdo ressoou pela sala, com o estrondo de uma explosão. Todos pararam, petrificados. As luzes se apagaram abruptamente e a sala mergulhou na escuridão. Gritos começaram a ecoar, e em meio ao caos, Gabriel sentiu um frio da espinha. O que estava acontecendo? Uma reviravolta total! Ele precisava saber a verdade. Mas agora isso parecia mais longe do que nunca. Neste emaranhado de segredos, mentiras e medo, apenas uma coisa era clara. Nada seria igual novamente. E o que mais poderia acontecer antes que a noite acabasse? A sala estava envolta em escuridão. Apenas o eco dos gritos e o som de pessoas se mexendo quebrava o silêncio tenso. Gabriel respirava pesado, a mão ainda segurando Sofia. Tremia ao seu lado. Ele olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. O tumulto fez seu coração acelerar. O que havia acontecido na apresentação? E o que seria da sua filha? Então, no meio daquele clima assustador, uma luz fraca se acendeu. Gabriel viu Helena parada, sua silhueta sendo iluminada vagamente. Ela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, e a expressão dela era uma mistura de alívio e desespero. Me escutem! Tudo o que eu disse era verdade! A voz dela cortou o barulho momentaneamente, mas a confusão logo tomou conta de novo. O homem da acusação voltou a se manifestar, mas Gabriel mal conseguiu ouvir. Ele focava em Helena, que parecia pronta para se expor. Eu não sou quem vocês imaginam, mas eu não sou uma impostora. Um silêncio estrondoso tomou a sala. A tensão estava no ar, pesada como chumbo. E então, uma reviravolta chocante aconteceu. Um tiro ecoou. Um grito cortou o ar.
e uma mulher apareceu descontrolada pela porta dos fundos. Era a assistente da escola, Joana. Sua presença anunciou a verdadeira calamidade. Ela estava marcada de sangue. E os olhos arregalados faziam Gabriel sentir o mundo ao seu redor balançar. Um momento de puro terror. Ela não é a única. Nós estamos todos em perigo. A sala congelou. As palavras de Joana ecoaram como um trovão, mas o impacto foi confirmado com uma explosão de imagens que explodiram na mente de Gabriel. O que ela queria dizer? O que estava acontecendo? Olhando para Helena, ele percebeu que a verdade era mais complicada do que imaginava. Você sabia? Ele não percebeu que estava falando em voz alta até que todos os olhos se voltaram para ele. Helena, em choque, abriu a boca, mas não havia palavras. A assistente balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra algo. Você não entende? Essa escola há algo muito mais profundo. Os alunos estão em risco. Há uma rede, algo que conecta todos nós a um crime que não devemos descobrir. A última frase dela foi um sopro, carregada de pavor. O homem que havia feito as acusações começou a protocolar, como se tudo fosse parte de um grande plano. Vocês não sabem com quem estão lidando. A indignação começou a se fundir com raiva entre os presentes. A sala estava prestes a explodir. Parem! Gabriel gritou, não sabendo se estava se defendendo ou tentando proteger Helena. Ele olhou para a filha, que estava paralisada, e viu o espelho do medo nos olhos dela. Calma, Sofia, fica comigo. O murmúrio na plateia aumentava, como se eles estivessem prestes a virar rocha frente à verdade. Ela é a verdadeira diretora. Uma mulher que precisa ser parada, Joana gritou, apontando para Helena. Gabriel não conseguia processar tudo. Ele estava perdido em um mar de interrogações. O que estava por trás daquela reviravolta? A sala estava em um frágil equilíbrio. Uma tensão poderosa. Gabriel queria entender o que estava acontecendo. Mas a única verdade que lhe ficava clara era a dor de ver tudo se desmoronando ao seu redor. Ele segurou ainda mais firme a mão de Sofia, enquanto o pânico começava a se espalhar como fogo. E em meio a tudo isso, Helena olhou nos olhos de Gabriel, como se estivesse pedindo silêncio. Mas, antes que pudesse falar, o homem apontou para ela, o veneno nos olhos lançado como uma flecha. Você nunca deveria ter voltado. As palavras reverberaram. O golpe foi certeiro, sombria, familiar. Marcos estava de pé atrás dele. Achou que podia escapar? Nós estamos todos conectados. E agora, você também. A sala ficou em silêncio novamente, mas a pressão aumentou. O que mais estava para ser revelado? Gabriel congelou. O que realmente se passava ali? O que ele não sabia sobre sua esposa? Sobre Helena? Sobre tudo? Ele sentia o chão sumir abaixo de seus pés. E a única certeza que tinha agora era que a verdade estava prestes a sair à luz. Mas a que preço? A sala estava em um silêncio aterrador. Gabriel olhava para Helena, seu coração acelerado. O que mais estava por trás daquela explosão de emoções? Ele viu lágrimas rolando pelo rosto dela, mas o medo no olhar de Joana deixava tudo ainda mais confuso. As palavras ecoavam na mente de Gabriel, um turbilhão se formando. Eles estão aqui! Estamos todos em perigo! O clima de pânico era palpável. As pessoas ao redor começaram a murmurar.
começando a ficar inquietas novamente. O homem que acusava Helena parecia vibrar de adrenalina, enquanto Marcos mantinha seu olhar fixo em ela, cheia de desespero. Eu disse que você deveria cuidar de seu passado. Ele respirava pesadamente, como se lutasse para manter a calma. Então, no meio da confusão, uma grande explosão de luz iluminou a sala. Um grupo de homens, vestidos de preto, entrou sem aviso. Todos no chão, um deles gritou. E a voz soou como um trovão. O choque foi instantâneo. O caos se instaurou de uma vez. Gabriel se lançou sobre Sofia, cobrindo-a com seu corpo. Ele sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a gritar. Algumas caíram no chão. Outras tentaram se proteger atrás de cadeiras. O homem que acusava Helena estava prestes a ser pego de surpresa quando um dos novos homens se aproximou dele, olhando com desprezo. Você não deveria estar aqui. Gabriel percebeu que a tensão tinha mudado de direção. O homem que antes parecia tão determinado estava agora em uma posição vulnerável. Um dos homens de preto encarou Helena. Você tem o que precisamos, ele disse. As palavras quase sussurradas, mas carregadas de uma ameaça clara. O olhar de Helena se afastou de Gabriel e se fixou em algo no fundo da sala. Não! Vocês não têm o direito! Ela gritou, uma mistura de raiva e medo. Gabriel sentiu um nó na garganta. Aquilo estava muito além da diretora da escola ou de qualquer projeto escolar. O que Helena realmente estava escondendo? Você sabe como isso termina? Apenas entregue, disse o homem de preto. Ele começou a se aproximar, e a sala ficou em um silêncio pesado, como se todos prendessem a respiração. Não, eu não posso, Helena gritou, o desespero nas palavras. Eu prometi que não faria. De repente, um clique cortou o silêncio, o som de uma arma sendo pronta. Gabriel sentiu seu corpo paralisar. Então, em um movimento que ninguém esperava, Marcos se lançou sobre o homem, em um ato de coragem. Desesperada! O tempo parecia parar enquanto todos observavam, sem entender o que estava acontecendo. Gabriel viu o homem de preto se desviar, mas Marcos foi acertado no ombro. A sala ecoou com os gritos de pânico. Helena! Marcos gritou, finalmente revelando sua verdadeira lealdade. Você não pode se deixar levar por isso. Um novo choque percorreu a sala. O passado não mais assombrava apenas Helena, mas ressoava também com a verdade oculta de Marcos. Enquanto ele se arrastava pelo chão, a luz da sala piscava, e nas sombras formadas tudo começou a ruir. Eu não sou só a diretora. Helena pulou em frente ao grupo, a determinação ardendo em seus olhos. Eu fui parte de algo maior, algo que estava fora de controle. As palavras eram um clamor, confissão. O homem se levantou e fez um gesto. Os outros homens de preto pareciam preparar uma segunda onda de ataque. Você se esqueceu do que somos capazes, Helena. O rosto dele expressava uma raiva que se misturava com alguma forma de nostalgia. As palavras reverberaram na mente de Gabriel. Aquela fúria oculta, as promessas de que Helena não era uma impostora. Tudo estava se entrelaçando de uma forma que Gabriel mal conseguia acompanhar. Ele olhou para Sofia, agora assustada. O que realmente está acontecendo? Ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Um pensamento, uma vez distante, bateu em sua mente com uma força surpreendente.
E se a verdade sobre Helena fosse muito mais profunda? O que mais ela estava escondendo? E como isso ligava todos eles? Enquanto a tensão crescia e o confronto ameaçava explodir, um novo tiro ecoou. Desta vez, um grito agudo cortou o ar. Helena se virou e o mundo de Gabriel virou de cabeça para baixo. Ele não conseguiu compreender a cena. E ali, no centro do caos, uma nova verdade surgia das sombras. E tudo o que eles pensavam saber estava prestes a mudar para sempre. O tiro ecoou na sala. O pânico se espalhou como fogo. Gabriel sentiu o coração disparar. Ele estava paralisado, a visão embaçada. Então, de repente, tudo se tornou um turbilhão. As pessoas gritavam, correndo para todos os lados, e o chão parecia tremer sob seus pés. Algo em sua mente gritava para ele: proteger Sofia! E ele rapidamente abraçou a filha, cobrindo-a com seu corpo. Helena estava em choque. Seu rosto estava pálido e os olhos, cheios de desespero, buscavam por alguém, algo. Marcos, o amigo de sua falecida esposa, estava no chão, se contorcendo. O homem de preto se aproximou dele, pronto para acabar com a confusão. Mas Helena gritou: não! Pare com isso! Então, em um movimento rápido, um dos homens de preto se virou, mirando a arma em direção a Helena. Você não devia estar aqui! Ele bradou, sua voz grave cortando o caos. Gabriel lutou contra o impulso de agir. Ele queria gritar, queria correr, mas estava paralisado pelo medo. A cena diante dele era algo impossível de processar. Ele ouviu a sirene da polícia se aproximando, mas parecia tão distante. O lugar parecia um pesadelo que nunca acabava. E então, um barulho opressivo cortou o ar. Uma explosão de fumaça branca subiu, envolvendo tudo em uma neblina espessa. Gabriel sentiu uma onda de calor e o cheiro de pólvora. Ele se virou rapidamente para Sofia, que tinha os olhos arregalados, a expressão de quem não conseguia entender o horror ao seu redor. Sofia, fique perto de mim! Ele gritou. Mas sua voz era um eco distorcido. Quando a fumaça começou a se dissipar, tudo que ele viu foi a luz intermitente da sirene refletida nas paredes. Mas havia algo além disso. Um detalhe que não se encaixava. Ele viu Helena sendo puxada para longe, enquanto a figura mais sombria, o homem de preto, se movia em sua direção. Você não pode escapar! Ele exclamou com um fervor assustador. Eu sou sua única chance! Gritou Helena, sua voz já não tão firme. Mas as palavras que saíam de sua boca foram interrompidas. O homem de preto desenhou uma faca e decidiu encarar a situação de maneira mais brutal. Gabriel, sentindo a adrenalina subir, tomou uma decisão. Ele precisava proteger sua filha e Helena. Com um grito potente, ele avançou. Ouviu o rugido da plateia e o clamor do caos, mas só focou em Helena. A dor a consumia e ele não podia deixar que aquele homem a ferisse. Solte-a! Gabriel berrou, seu coração batendo na garganta. Ele se aproximou do homem, que estava exatamente a um passo de desferir um ataque mortal. Você não a tocará! O homem de preto virou-se e por um instante um brilho familiar cruzou seu olhar. Foi tudo em frações de segundo que duraram para sempre. Gabriel ficou boquiaberto. No meio do caos, com a lâmina pronta para atacar, a identidade daquele homem se revelou. Era alguém que ele conhecia. Tiago, a palavra escapuliu de sua boca como um sussurro. O melhor amigo de Helena, que havia desaparecido há anos. A expressão no rosto de Tiago mudou de determinação para confusão.
E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Ele excitou. Gabriel, você não pode estar aqui. Não pode saber disso. O que você está fazendo? Gabriel se sentiu girar em um turbilhão de emoções. O que você e Helena tramaram? O que ele tem a ver com tudo isso? Ele apontou para o homem de preto. Helena, agora na linha de frente, entre lágrimas e raiva, gritou. Ele estava tentando me proteger. Há algo muito mais profundo na história dessa escola que vocês não entendem. A sala estava paralisada. O caos se transformou em um silêncio esperado. Todos em choque com as revelações. Gabriel olhou para a multidão que agora estava prestando atenção, mas percebeu que alguns pais começavam a sussurrar entre si, as feições misturando medo e dúvida. Ele se sentiu diagonal em meio a tudo, mas a conexão que tinha com Helena agora parecia balançar como cordas soltas, prestes a se romper. A verdade despontava em cada palavra dela. Os indivíduos de preto não eram apenas ameaças, mas sim conexões a um segredo antigo. E ele começou a conectar os pontos. Ele sabia que o que estava prestes a sair da boca de Helena mudaria tudo. Gabriel, a escola, o que está sob suas fundações, a história a respeito de nós. Sua voz estava trêmula, mas era real. Tiago hesitou mais uma vez, o olhar fixo em Helena. Não faça isso, Helena. Você não quer trazer isso à tona. Mas era tarde demais. No instante seguinte, Helena destilou a verdade, revelando um segredo que assombrava ambos. Um legado que unia suas histórias, de forma que nem mesmo a tragédia poderia apagar. Gabriel sabia que nada voltaria a ser como antes. O silêncio. Na sala era curto, mas o impacto da revelação era tudo. Todos aguardavam. Gabriel sentia a pressão subir na sala. O murmurinho cresceu e a tensão estourou. O que mais estava escondido? Qual era o verdadeiro papel de Helena e Tiago? Ele não estava preparado para o que vinha a seguir. O tiro ecoou. A sala estava em um silêncio assustador. Gabriel sentia o coração pulsando forte, sua mente girando sem controle. Ele olhou para Helena, que agora era um emaranhado de emoções. Todo aquele histórico poderia ter uma resposta, mas um grito cortou o ar. Irmã! Todos se viraram chocados. Da porta, uma mulher entrou, com os cabelos desgrenhados e o vestido sujo. Seu olhar estava fixo em Helena. Os olhos dela estavam cheios de dor e raiva. Você não podia ter me deixado. O murmúrio na plateia tornou-se um rugido. Rafaela? Helena sussurrou, a voz quebrando. Foi como se um peso imenso caísse sobre todos. Ninguém esperava que a irmã perdida de Helena aparecesse ali. E, principalmente, que ela estivesse associada a tudo isso. Você precisa me ouvir! Eles estão atrás de você! Rafaela gritou, a agitação em sua voz fazendo com que os outros começassem a sussurrar again. O homem de preto, antes presente e autoritário, congelou, horror estampado em seu rosto. Como você pôde voltar depois do que aconteceu? Helena murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A tensão estava incontrolável. Isso complicava tudo mais ainda. Gabriel esteve mais presente que nunca. Ele queria entender, mas cada vez mais se viam cercados por mistérios que desmoronavam ao seu redor. Eu não tinha escolha! Eles não vão parar até que você pague pelo que fez, Rafaela disse, o pânico em cada palavra. Gabriel respirou fundo. O que ela queria dizer com isso? Que coisas havia Helena feito?
O que mais estava oculto nessa história que parecia de um filme de terror? O que você quer dizer com isso? Gabriel se meteu, as palavras saindo quase sem pensar. Ele se sentia perdido, mas não podia deixar isso passar. Ao seu lado, Sofia agora tremia, segurando sua mão com força. Helena parecia pálida, um fantasma. Rafaela, você não sabe do que está falando. Você não estava lá. O tom dela era de desespero, quase implorando para que a irmã recuasse. Mas já era tarde demais. Você não me deixou escolha. Eles vieram atrás de mim também, gritou Rafaela, e era como se as paredes da sala tivessem começado a se fechar. Gabriel olhou para os outros pais, que estavam em choque, sem saber como reagir. A atmosfera ficou ainda mais pesada quando um dos homens de preto, que parecia ter recuperado a compostura, começou a rir. Vocês estão todos perdidos. Se não entregarem o que procuramos, não haverá volta. Helena, você sabe onde está. É hora de decidir. As suas vidas ou a verdade. A sala se encheu de murmúrios novamente. Todos olhavam para Helena, como se esperassem que ela dissesse algo que tornasse tudo claro. Gabriel queria protegê-la, mas ele sentia que o buraco estava se aprofundando. O passado estava se misturando com o presente de uma forma que não poderia compreender. Eu não posso deixá-los levarem você, ele gritou, a voz soando forte. O homem de preto olhou para ele, desdenhoso. E por que você se importaria? Você mal conhece a verdade. Helena olhou para Gabriel com um brilho de gratidão nos olhos. Mas o tempo estava se esgotando. Rafaela estava próxima a ela, com os dois resgatando um elo que parecia quebrado há anos. Estamos todas em perigo. Você precisa entender que isto é sobre muito mais do que apenas nós. O que você fez, Helena, precisa ser corrigido. Corrigido? Helena sussurrou, a voz falhando. Como você pode sequer pensar nisso? O desespero estava visível. O sentimento de culpa parecia estar esmagando. Se não, tudo que construímos vai desmoronar em cima de nós. Rafaela respondeu, e aquele olhar entre as irmãs foi como um clarão na noite. Gabriel sentia que a verdadeira natureza dela estava prestes a ser revelada, e algo no coração dele começou a tremer. Um vento frio cortou a sala. Não podia ser ignorado. Os homens de preto começaram a se mover. A tensão aumentando exponencialmente. A luz começou a piscar novamente, enquanto a sala continuava situada entre a escuridão e a revelação de verdades amargas. Você quer mesmo descobrir todos os segredos que nos unem? Um deles disse, olhando diretamente para Gabriel. As palavras como um veneno, fazendo o ar faltar. No instante seguinte, antes que qualquer um pudesse se mover, um grito horrendo ecoou pela sala. Era a assistente Joana, a mesma que tinha aparecido antes com a história de perigo. Agora caída no chão, ensanguentada. Todo mundo congelou. O que queria dizer? O que estava acontecendo com todos ali? O que mais havia naquela trama que começou com uma simples reunião escolar? As luzes piscavam rapidamente e uma verdade obscura estava prestes a explodir. Gabriel olhou para Helena e Rafaela. Estamos todos em jogo. O que mais poderia estar escondido? E se tudo o que acreditava ter sido real agora está desmoronando ao redor deles? O tiro ecoou e a sala mergulhou em um pavor absoluto.
Gabriel parecia paralisado, os olhos fixos em Joana, que estava caída no chão, mergulhada em um mar de vermelho. O pânico tomou conta de cada canto do auditório enquanto as pessoas gritavam e corriam em todas as direções. Ele sentia seu coração pulsar na garganta, o horror ao redor quase o sufocando. Não, não, não! Ele repetia em pensamento, enquanto segurava Sofia com todas as suas forças. Helena estava em choque, seus olhos arregalados, desorientada. O homem de preto, que inicialmente parecia tão seguro, agora estava mais alerta do que nunca, olhando ao redor como um predador faminto. Ninguém se move! Ele gritou, apontando a arma para o público, que se agachava, amedrontado. Gabriel levou um passo em direção a Helena, a necessidade de protegê-la queimando dentro dele. Mas o que ele poderia fazer? Então, em meio ao caos, Rafaela gritou. Ela não é a única, Tiago. As palavras dela cortaram o ar como um raio. Você não pode fazer isso. Você não sabe quem ela realmente é. Todos se viraram para ela. Uma nova onda de murmúrios começando. O que Rafaela queria dizer? O homem de preto olhou para Tiago com um desprezo letal. Você estava disposto a ajudar essa impostora? Olhe à sua volta. Mas em vez de fazer o que qualquer pessoa racional faria, Tiago hesitou. Gabriel houde ver uma luta interna em seu olhar, como se ele estivesse ponderando entre a lealdade e a verdade. Rafaela, pare! Você não sabe o que está fazendo! Tiago chamou, sua voz tremulante. O que mais ele escondia sobre? Helena? Gabriel se sentiu cada vez mais como um espectador impotente daquela tragédia se desenrolando diante dele. Então, antes que alguém pudesse agir, Rafaela avançou como um impulso feroz. Não há escolha, Tiago! Chegou a hora de revelar a verdade. Ela puxou algo de dentro do vestido, um pequeno dispositivo que brilhou sob a luz oscilante do auditório. Você precisa ver isso. O dispositivo disparou um holograma, uma imagem flutuante aparecendo diante de todos. Gabriel ficou paralisado, enquanto os outros recuavam assustados. Era uma filmagem. A sala era familiar, mas as paredes estavam cobertas com marcas de violência. Uma reunião clandestina. Ele viu Helena, mas não era a Helena que conhecia. O que estava acontecendo? Essas eram as reuniões que tínhamos antes de você partir. Helena, Rafaela continuou, as palavras cortando o ar. A verdade que você se recusa a aceitar. E a imagem mostrou mais do que Gabriel poderia imaginar. Um grupo de figuras sombrias ao redor de uma mesa. Planos sendo discutidos. Estava claro que eles faziam parte de algo muito maior e mais sinistro. O homem, de primeiro que assistia, agora ficou atordoado, sua expressão misturando surpresa e raiva. Você teve coragem de voltar e ainda trazer isso à tona! Ele rosnou. Enquanto a tensão aumentava, Gabriel sentiu que tudo se desmanchava ao seu redor. Então ouviu um grito, e em um movimento, Joana se levantava. Mesmo com as feridas abertas, uma chama de determinação refletida em seus olhos. Ela nunca foi uma impostora, Tiago. O que você fez está além do perdão. Você achou que poderia esconder isso? É hora de você pagar pelo que fez. O clima estava tenso, a verdade começando a despontar como um veneno, porrendo nas veias. Tiago tentou retrair-se, mas a espiral de dor tornava-se irreversível. Nesse momento, um estalo. A luz oscilou um pouco mais antes de se apagar totalmente,
deixando todos no escuro e despertando o mais profundo do terror. E em meio à escuridão, uma voz conhecida flutuou de volta. Eu não devia ter voltado, mas não posso deixar isso acabar assim. Para todos nós. Era a voz de Helena, porém tão diferente e cheia de uma urgência palpável. Mas a verdade dela se perdeu na escuridão, assim como ela ficou, revelando um pequeno chip que ela escondeu em sua mão. O que mais você controla, Tiago? O que mais você esconde? E com essa pergunta pairando, braços começaram a se mover. E foi então que tudo mudou novamente. Gabriel se virou para Sofia e a puxou contra seu peito. Fique perto de mim! Enquanto novas figuras emergiam da escuridão. As sombras estavam se aglutinando e Gabriel sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A atmosfera estava carregada e a pergunta ainda ecoava. Qual era a verdadeira natureza de Helena? O pensamento se deslizou em sua mente como um fardo pesado. Era o início de algo muito maior. Uma luta por verdades enterradas e pela sobrevivência. O que mais estava prestes a ser revelado? Eles estavam em perigo. Mas o que poderiam fazer agora? A sala aguardava entre a miséria e a esperança. E a única coisa que Gabriel podia pensar era onde tudo isso iria parar. O caos se instalou com um eco ensurdecedor. Gabriel segurou Sofia com força, enquanto as emoções se confundiam em sua mente. Joana, caída, era um lembrete cruel da fragilidade das vidas ali. A imagem holográfica de Rafaela cortava no ar como uma faca afiada, revelando um passado que se entrelaçava com segredos perigosos. Helena olhou para Rafaela, os olhos marejados. Você não tinha que vir aqui! Estava tudo tão perigoso! A voz dela tremia, mas a determinação da irmã a fazia parecer mais forte. Gabriel sentia que o mundo estava desmoronando ao redor dele. Tiago hesitou, as palavras queimando em sua boca. Helena, você precisa parar. Não tenho certeza do que mais você sabe, mas isso pode custar vidas. Ele olhou para os homens de preto, que se moviam como sombras, prontos para atacar. O clima estava pesado e carregado com a expectativa de uma explosão iminente. Não, Tiago, eu não posso deixar isso acabar assim. Helena gritou, se erguendo com uma bravura inesperada. Nós precisamos esclarecer tudo agora, ou nunca. Ouvindo isso, Gabriel sentiu o nó em sua garganta apertar. Havia algo grandioso e quase heróico na necessidade dela de enfrentar os fantasmas do passado. A tensão na sala era palpável. Um dos homens de preto avançou em direção a Helena, mas uma nova onda de coragem surgiu. Gabriel virou-se e gritou: Basta! Temos que parar com isso! Sua voz ressoou na sala e as pessoas começaram a prestar atenção. O medo ainda permeava, mas havia espaço para esperança. Ajude-me, Gabriel! Helena pediu, a emoção transbordando em sua voz. Se não enfrentarmos isso, ninguém estará a salvo. A verdade precisa vir à tona. O desejo de protegê-la queimava intensamente dentro dele. Ele olhou para Sofia, seus olhos brilhando com lágrimas de medo. E então enxugou seu rosto. Não havia outra escolha. Ele escolheria o amor, mesmo no meio do terror. Em um ato quase instintivo, Gabriel correu em direção aos homens de preto. Vocês querem a verdade? Aqui está. Ele ergueu o holograma de Rafaela, mostrando o passado obscuro da escola. E os segredos que a cercavam não vão se safar dessa forma. Todas as mentiras vêm à tona. Os homens de preto hesitaram. Seus olhares se encontraram. E por um momento tudo parecia que iria mudar.
A sala estava silenciosa, a expectativa pairava no ar. Um dos homens de preto se aproximou de Gabriel e então ficou claro que eles estavam perdendo a força. Vocês não entendem. Isso vai nos destruir. É isso que a verdade faz, sua sombra. Rafael gritou, sua voz se unindo à de Helena. E você já fez demais. O homem hesitou mais uma vez, o olhar de certeza se dissipando. Gabriel viu essa fraqueza e, aproveitando a oportunidade, girou-se para Helena e Rafaela. Vamos parar com isso. Juntos. Não, estamos sozinhos. E assim, naquele momento decisivo, as vozes se uniram. A plateia começava a emergir do medo, se levantando ao redor deles como um único corpo. Uma onda de força contra a opressão. A energia estava crescendo e aqueles que estavam sentados começaram a gritar e aplaudir. Erguer as mãos em apoio à verdade. Seja força, Helena! Vamos enfrentar isso! Gritou um pai da plateia, fazendo com que a coragem se espalhasse. O homem de preto começou a recuar, a determinação dele se esvaindo. Finalmente, no clímax da tensão, Gabriel fez um gesto para todos. Vamos nos unir e enfrentar isso! Não permitiremos que o medo nos vença! E enquanto a sala começava a ecoar com gritos de apoio, ele pôde sentir que uma nova esperança estava surgindo das cinzas da dor. Os homens de preto finalmente se renderam, e a sala explodiu em um clamor de alegria. Gabriel olhou para Helena, que agora estava mais leve. As lágrimas de medo se converteram em lágrimas de alívio. No entanto, entre tudo isso, ele sabia que a batalha ainda não havia terminado. O futuro ainda era incerto e as consequências da revelação estariam por vir. Mas uma coisa era certa. Eles estavam juntos e prontos para enfrentar o que viesse. Não apenas como pais, mas como uma comunidade. E eu sempre estarei aqui com você, sussurrou Gabriel para Helena, enquanto ambos observavam o pânico se dissipar. E naquele momento havia amor, havia esperança, mas também um novo começo. O futuro se abria diante deles, cheio de desafios, mas uma certeza se formava. Nem tudo era o que parecia. Ao fundo, o eco da verdade começava a ressoar. Espero que você tenha gostado desse final, mas aguarde. Antes de despedirmos, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmalhe o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir. Não espere nem mais um segundo!